E já estamos a voltar. Eu peço desculpa, não depende exatamente de nós. Já enviei o convite ao professor, estou só à espera que ele aceite. Há aqui um colega que me pede para entrar ao vivo e eu não percebo exatamente porquê. Pois, mas há bocado eu entrei e também me pediu, por isso não sei se é coincidência ou não. Ah, ok, eu vou enviar. Já enviei o convite, o professor já está a entrar, espero que seja desta. Francisco, isto fica 24 horas na nossa story. Perdão. Eu acabei de receber aqui a mensagem do Instagram que a conexão do professor não é estável o suficiente. Mas eu vou enviar novamente. O professor, como está em Évora, a net não é muito forte. Professor, se calhar tem que ir buscar a net ao poço. Já enviei novamente, já. Ok. Vamos lá ver se é desta. Professor, está-me a ouvir? Pedro, finalmente. Bom, aquilo que eu disse só chegou agora. Isto deve Mas estar é aqui um que bocadinho de lag. aqui na aldeia é sempre complicado. Nem o telefone funciona bem, nem a rede também. Peço desculpa a este. O professor está perto do router.
Professor, está perto do router. Sim, mas eu vou fazer uma coisa que é abrir a porta para... Espera só um bocadinho. Claro, claro. Malta, peço desculpa, aguentem só um bocadinho. O professor vem já. Não, está tudo clean. Está tudo limpinho, portanto, não há obstruções. Não há obstruções, mas às vezes acontece isto. Peço desculpa. Não, Mas não tem estávamos problema. a falar de biomecânica, não é? Exatamente, parece que sim. Professor, eles estavam aqui a referir que não conseguiram apanhar a parte em que o professor estava a falar do Tom Purvis, de alguns dos exemplos que ele dava, do facto de ser bastante crítico com em alguns aspectos do exercício. Sim, sim. O que eu dizia é que o Tom tem uma maneira muito particular de criticar. E nos seus vídeos isso é visível. E o que eu digo é normal acontecer invenções. Também tem que ser muito cuidadoso, porque às vezes nós não sabemos o que é que se passa, não sabemos qual é o objetivo do exercício, não sabemos por que motivo é que ele propôs aquilo, mas pelo que eu vejo, a tendência é que toda a gente faz igual depois. Portanto, se há um exercício para os glúteos, por exemplo, e tem que ser feito daquela forma, toda a gente faz, independentemente de saber se há ou não há carga articular, principalmente nos discos intervertebrais, se aquilo foi feito porque a pessoa já tem 2, 3 anos de força, trabalho de força, se tem ali elementos que possam permitir que façam aqueles exercícios de extensão dos glúteos, que basta só numa posição bem confortável, numa posição correta, há pequenos exercícios que são mais eficientes para trabalhar precisamente alguns músculos ou o grupo de músculos, porque nós não conseguimos trabalhar um músculo isoladamente, nós somos, da maneira como somos feitos, é quase impossível isso acontecer. Portanto, muitas vezes caímos na asneira, e eu quando falo caímos na asneira para me incluir também nesse grupo, não necessariamente estar a dizer mal de um grupo quando nós não fazemos parte dele. Eu já tive 10 anos a trabalhar na sala de exercício e vivi bastante o que é a proximidade com os clientes e tentava arranjar maneira de ter tempo para poder estar com eles, e por isso é que organizei o meu trabalho, fiz folhas de Excel para incluir todo o trabalho da força, trabalho de treino cardiovascular, que foi aquele em que eu perdi mais tempo, e as minhas formações, quer no CEF, quer na tecnologia, eram essencialmente para o treino cardiovascular. Mas dizia que nós temos que pensar mais nas coisas que fazemos, essencialmente nos exercícios que aparecem. Não podemos chegar ali e toca a fazer só porque está na moda ou porque o PT que se não perde o cliente, não é? Posso dar um exemplo? Podes. É um clássico dos ginásios, que é quando nós agarramos num peso e Sim. que está nesta posição e começamos a fazer rotações para trabalhar os rotores externos, mas a carga está-se a dirigir neste sentido. Pois, isso mesmo. Portanto, quer dizer que, por isso é que eu digo que muitas vezes nós achamos que a teoria não é importante, mas, e havia aqui, quando nós conversámos inicialmente para saber o que é que a biomecânica, ou mecânica, se quiserem, do exercício, pode ajudar no profissional, é essencialmente no domínio desses conceitos. Porque nós, ao dominarmos esses conceitos, temos as costas quentes, entre aspas. Sabemos argumentar as opções que estamos a escolher. E sabemos também precaver lesões futuras, porque antigamente na RDA fazia-se um exercício muito importante para os saltadores, que era com agachamento com salto, mas tinha aí 50, 60, 70 quilos, não é? E como tal, o que é que acontecia? Os discos intervertebrais ao fim de algum tempo iam à vida, claro. Não é? Porquê? Porque a pessoa não consegue controlar ao fim de fadiga e outras coisas mais. Isso deixou de ser feito. Porquê? Porque um atleta passa parte do seu tempo, ou seja, não digo que seja um terço, mas se calhar um quinto do seu tempo no treino. Depois é a vida futura. Portanto, ele vai para o trabalho, vai ser uma pessoa que está ligada à sociedade, mas com dores nas costas e eventualmente até com lesões graves à custa do exercício. Portanto, é preciso ter cuidado com isso e é preciso também saber o objetivo e estudar bem
aquilo que se pretende Professor, quando se quer quando nós construímos exercício, eu gosto muito de falar de construção de exercício para o corpo, para a pessoa, mais do que muitas vezes a prescrição. Eu costumo dizer que a prescrição entra numa lógica mais avançada. Uma pessoa que está muito bem treinada, que passou por um processo de treino, e aí eu consigo prescrever para aquela pessoa. Mas inicialmente, por exemplo, avaliando amplitudes articulares do meu cliente, eu consigo, dada a sua individualidade biológica, a construir um exercício para ela. Ou seja, que não é algo protocolado. Onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar à questão da física, que é o seguinte. Eu costumo dizer nas formações, aliás, nós na XS, que o que nós queremos atingir com um determinado exercício, que é um contexto físico, tem que ser cirúrgico. Por exemplo, se eu aplico uma determinada força, eu tenho que saber o que é que eu quero estimular com essa força. E essa força terá sempre uma oposição muscular. Ou seja, eu tenho que perceber de anatomia e tenho que perceber de física. Ou seja, por exemplo, o contexto em que eu dei, os músculos que se opõem a esta resistência do halter não são os rotadores, são os flexores do cotovelo. E quando entra em fadiga, ainda pior. Precisamente. Portanto, o que nós temos que pensar muitas vezes é o que nós queremos estimular tem que estar em oposição à resistência. É esse tecido que está a ser estimulado. Muito bem. Agora, havia uma coisa que nós, entretanto, falávamos aqui durante esta apresentação ou esta conversa e que tem a ver com esta questão de estudar fora. Eu acho que, mais do que isso, eu nas equipas onde trabalhei e tenho muita gente que hoje eles continuam no ginásio e continuam a trabalhar, nós tínhamos reuniões e tínhamos discussões. Aqui penso que uma equipa de trabalho tem que ter aquilo que na maioria dos centros de em grandes centros de investigação, aquilo que chamam um reading club, ou um momento de discussão de coisas que vocês muito bem querem discutir, querem falar, querem estudar. Este reading club, ou seja, este momento de reflexão, é importantíssimo para a equipa e é importantíssimo também para crescer enquanto profissional. E, portanto, isso ajuda a não ficarmos muito naquela questão académica da teórica, porque muitas vezes a teoria, quando é apresentada de uma forma muito académica, e eu também tento evitar isso, nós somos capazes de mostrar aquilo que sabemos, mas não somos capazes de transmitir aquilo que queremos que se saiba, percebes? E isso é difícil, e isso muitas vezes não se consegue, mas tenta-se ao máximo. E eu penso que também é, assim como a prescrição é uma arte no bom sentido, não é? Porque é engraçado que eu, enquanto ouvia o Tom, também tenho essa imagem que eu digo assim, o treino é um arroz à valenciana. Portanto, há muitos ingredientes e a forma como nós escolhemos os ingredientes em função, por exemplo, há um grupo de pessoas que gosta de comida mais picante ou outra coisa qualquer. Quem souber mexer com aquilo que ali está, faz em função disso. Portanto, isso é sinal de que os ingredientes estão lá, nós com o bom senso e com o estudo e com o saber, podemos jogar com as coisas de uma forma muito especial. Portanto, daí o termo construção, que nós preferimos utilizar numa lógica e não prescrição, porque a prescrição é a receita. É a receita pré-determinada e eu chego lá e aplico aquilo. E o problema neste momento está a acontecer por isso. Nos runners toda a gente tem treinos à distância, que é um erro gravíssimo, não é? Porquê? Porque não há forma de controlar precisamente aquilo que se faz. Precisamente. Tinhas aqui outra questão interessante que tu colocaste e que tem a ver com, pois, tens várias, é isso mesmo, mas também vamos cansar os nossos ouvintes, não é? Porque senão minha voz é uma voz doce, suave, daqui a bocado estão a dormir. Não, eles estão a gostar, professor. Eu acho que nós ainda temos aqui algum tempo e acho que temos que aproveitar. E para nós, profissionais de exercício, é fundamental nós compreendermos um bocadinho o papel das forças intra-articulares. Portanto, nós falamos sobre força, portanto,
o impacto que tem a nível fisiológico e não são exatamente a carga externa que cria uma força interarticular, são os músculos em oposição a essa resistência externa. Portanto, são os músculos que produzem maior força de compressão ou de cisalhamento. Aliás, as duas existem ao mesmo tempo, mas elas tomam dimensões diferentes de acordo com a posição das superfícies articulares. Sim, mas vou-te dizer que não é uma resposta muito fácil. Não é, mas não ao é mesmo de todo. não é. Mas deixa-me pensar um bocadinho e dizer-te o seguinte, por exemplo, estamos a ver uma extensão do joelho, certo? É mesmo por aí. Se eu faço a extensão do joelho, eu utilizo essencialmente o quadríceps, vamos dizer assim, para realizar esse movimento, certo? Precisamente. Concordas? Isso mesmo. 100%. Mas nós dizemos não é o quadríceps, é um conjunto de músculos que atua de forma a que o vetor de força seja para puxar um segmento, que neste caso é um segmento perna, e que tem precisamente um local muito próprio que nós não podemos mexer, porque anatomicamente nós não podemos mexer nem nas inserções, nem na origem, ainda por cima não são iguais em toda a gente, não é? Isso significa que dessa força é puxar precisamente a perna e contra a articulação. Isso quer dizer que eu posso estar ali a criar aquilo que nós podemos dizer uma força de compressão, certo? Essa força de compressão tem a sua reação, porque se nós utilizamos as regras de Newton ou as leis de Newton para interpretar e para poder estudar aquilo que estamos a observar ou estamos a aplicar, então nós temos uma força contrária a atuar. Agora é preciso saber, bem, será que os meus escôndilos, quer femorais, quer da tíbia, estão em condições para receber essa carga? Será que os meus ligamentos também estão em condições para receber essa carga? Precisamente. Que velocidade é que eu estou a fazer ou a executar quando faço esta extensão? Será que estou a fazer com velocidades elevadas? Bem, mas se eu fizer com velocidades elevadas, tenho aqui um outro problema. É que eu sei é que a velocidade de execução em torno de uma articulação é também carga na articulação. Portanto, porquê? Porque eu vou criar aqui uma coisa chamada momento de força. Porque o momento de força são várias formas de calcular o momento de força. Vamos dizer assim. O momento de força o que é? É uma força com uma distância. Espera, mas será que eu sei a distância? Não, não sei, porque ao longo do movimento essa distância vai variar. Então não há outra maneira de calcular o momento de força? Existe, sim senhora. Se a força é massa vezes a aceleração, o momento de força é momento de inércia, ou seja, as condições morfológicas da perna e do pé, não é? Que criam uma resistência ao movimento, e como tal, quando eu faço força para puxar, eu tenho uma aceleração angular. Essa aceleração angular com o momento de inércia dá um momento de força. Mas o grande problema do momento de força é que se eu faço movimentos neste sentido, as minhas forças são neste. Porque o momento de força é perpendicular ao plano do movimento. O que quer dizer então que os ligamentos laterais e os ligamentos cruzados podem sofrer contra isso. Portanto, então, em vez de termos uma carga de compressão, para além de termos uma carga de compressão, em função da velocidade com que estamos a realizar, estamos a criar outras forças laterais que podem introduzir ruído, mas aqui o ruído num sentido mau, porque o ruído também é uma coisa boa, precisamente para criar mais força e com isso para até levar à lesão. Mas aqui havia uma outra questão que colocaste muito interessante e que tem a ver com as forças de cisalhamento, que eu, embora o termo seja um termo mais do português do Brasil, eu prefiro as forças de corte. Forças de corte. Nós no fundo não temos forças de corte. Porquê que não temos forças de corte? E por acaso no ISEL tive um professor de física que dizia assim, não existem forças centrífugas. E eu ficava assim, não existem forças centrífugas? Não, existem as centrípetas, porque as centrífugas são as reações às centrípetas. Portanto, se nós não fizermos uma força centrífuga, centrípeta, não podemos nunca ter uma reação centrífuga, não é?
E, portanto, aqui neste caso também é a mesma coisa. Portanto, as forças que nós estamos a realizar têm sempre a sua ação contrária e a sua reação. E com tal é nesta que nós devemos nos basear para ver. E o que é que acontece nas forças de cisilhamento? Elas não são forças, são tensões. O que é que são tensões? Exatamente. São forças realizadas numa superfície e é preciso saber qual é a área dessa superfície. Para quê? Porque o que é, por definição, de tensão? É força sobre área, unidade da área. Portanto, essas forças são paralelas e que podem... É verdade que o nosso joelho não tem sempre o mesmo centro articular à medida que faz. Portanto, quer dizer que há um escorregamento ali. Pode eixo instantâneo, eixo de variável instantâneo, exatamente. Instantaneamente. No caso do joelho ainda é mais evidente isso. E quando o joelho não é estável, não está... Eu não gosto muito da palavra estável e já vamos daqui a bocado falar sobre isso também. Porquê? Então pode haver neste caso, mas é muito pouco. É muito pouco. O que é preciso saber é qual é a saúde da nossa articulação. Como é que ela está? Será que já tem problemas que possam implicar a não realização desse movimento de uma forma muito, vamos dizer, muito lubrificada? Claro. Não é? Porque aí sim, aí eu posso dizer que como há um atrito maior, pode haver então outro tipo de forças a atuar. Mas, então, para concluir é dizer assim, vocês estão a fazer um exercício, têm é que perceber se o exercício é feito de forma controlada, se eu consigo com a pessoa controlar o exercício que estou a propor e se ele vai de encontro com o objetivo que eu quero, que poderia ser muito bem, por exemplo, trabalhar a mobilidade articular ou trabalhar a força do quadríceps. Eu não sei muito bem, quer dizer... Aliás, as duas estão intimamente ligadas, não é? A mobilidade Sim. E a força. Aliás, onde eu queria chegar é que há um mito ainda vigente relativamente ao trabalho de extensão do joelho e que as pessoas têm um medo de realizar esse exercício, que o exercício já tem um propósito de estimulação dos extensores do joelho e que por causa de acharem, ou por causa deste mito, de acharem que se dá um aumento das forças de corte. Aqui a questão é que os extensores do joelho, ao longo de toda a amplitude articular da extensão do joelho, a maior parte das forças que causa, quer na tíbia femoral, quer na patela femoral, nas duas articulações do joelho, a maior parte dessa força é de compressão. Agora, aqui a questão, depois é obviamente discutível se os tecidos têm ou não capacidade para lidar com isso, vamos assumir que sim, mas nenhuma dessas forças, dessas tensões, é negativa. E acho que é importante dizer isto, que depende sempre da magnitude. Tanto a compressão como as forças de corte não são negativas, aliás, são absolutamente cruciais para que exista movimento articular. E para que exista o efeito que nós pretendemos. Que pretendemos, exatamente. Mas sabes que eu penso que neste caso é sempre uma questão de controle e de conhecimento de com quem estamos a trabalhar. Sem dúvida. E isso parte muito por uma... Eu acho que aqui a grande virtude é bom senso dentro daquilo que nós sabemos em termos teóricos. E aí sabemos jogar com as coisas. E quando eu falo em bom senso, é um bom senso intelectual. Não estou aqui a dizer que hoje dói-te aqui, não faças, ou outra coisa qualquer, mais no âmbito moralista, ou seja o que for. Mas sim na questão da escolha ideal para aquele movimento e para aquela situação. Sem dúvida. Professor, só para lhe dizer que está a haver aí uns cortes ecos, há bocado a ligação estava boa, estava fluida. É não? E agora? Agora está igual. Está ok. Está com cortes. Está com um bocadinho de cortes. O som nós ainda conseguimos ouvir. Mas estava aqui a dizer o António, e isto também interligado ao tema que nós estamos a discutir, que é a questão da estabilidade articular, que acho que é interessante nós entrarmos por aí, professor. O que é que entende por estabilidade articular? E essencialmente como é que se avalia? Nós tínhamos falado os dois desse tema da outra vez e ficámos os dois assim, bom, mas o que é isto da estabilidade articular e como é que nós conseguimos mensurar isto? Se me conseguirem ouvir bem, eu acho que tenho aqui um tema interessante para discutir. Força. Porque
Da mesma maneira que eu trabalho com bastantes fisioterapeutas, no mestrado de fisioterapia de Coimbra, por exemplo, eu colaboro com eles e dou em conjunto com uma colega que é Maria António, que é fisioterapeuta e médica também ao mesmo tempo. Nós fazemos esta disciplina de análise do movimento. E eu tenho discussões interessantes com os meus colegas da fisioterapia. Eu chamo-os de colegas, embora temos cursos diferentes, mas é colega no bom sentido, não é? No sentido de partilha e de transferência de conhecimento. E quando falamos em estabilidade articular, a noção deles relativamente a esta noção mecânica que eu vou tentar apresentar é diferente. A minha tese de doutoramento foi precisamente estabilidade articular do tornozelo. E estudo da estabilidade articular do tornozelo, o que é que nós fizemos? Fizemos uma análise com atletas de futebol americano de Virginia Tech, fizemos essas avaliações e era uma avaliação que tentava perceber de que forma é que o sistema, neste caso, que regula esta, vamos dizer, a entorse, essencialmente era entorse, portanto, o médio lateral e o tibial anterior, o peroneal, o longo peroneal. A tentativa é dizer assim, eu vou aplicar aqui movimentos aleatórios e vou ver como é que eles respondem. Da mesma forma, há outra maneira de avaliar essa instabilidade, por exemplo, no tornozelo. É fazendo alguns testes e avaliando a forma como o tornozelo ou eventualmente até o joelho está relativamente à sua mobilidade. Há movimentos que podem ser feitos, há outros que não. Portanto, quando há constrangimentos específicos e movimentos estranhos nessa articulação, eles assumem maior estabilidade e menor estabilidade. E o nosso papel era, em função da equipa médica que está a trabalhar com esses atletas e em função dos mecânicos ou dos biomecânicos que estão a trabalhar também com o joelho, vamos ver até que ponto é que podemos assumir que aquilo que é definido como instabilidade do tornozelo ou do joelho, neste caso particular do tornozelo, é também avaliado da mesma forma com o biomecânico ou com os mecânicos. Pronto, o trabalho infelizmente não chegou ao fim, mas a definição que o professor, neste caso Kevin Granata, fez no dia 16, 13 anos que foi assassinado precisamente em Virginia Tech, e ele dizia o seguinte, que é a habilidade do sistema dinâmico, do meu sistema dinâmico, em garantir uma trajetória de referência. Mas aqui é tentar uma definição geral do que é a estabilidade. Mas eu posso dizer que quer o professor David Winter, Granata, o Gabriel, neste caso o Ronaldo Gabriel da UTAD e o professor João Abrantes, definem a estabilidade como a habilidade da articulação em retomar o seu estado neutral após sofrer uma perturbação. Portanto, então significa que nós temos várias estabilidades. Temos estabilidade que tem a ver com o que é que o meu sistema, enquanto sistema, naquele preciso momento, pode reagir precisamente às perturbações que eu estou a implicar. São impostas e podem ser, física. Então eu vou... e então essa estabilidade pode ser explicada assim e desta forma nós podemos trabalhar melhor as instabilidades que podemos encontrar. Ou seja, eu ao provocar uma perturbação percebo se ela foi ou não foi respondida da melhor forma. E a perturbação aqui pode ser um empurrão, pode ser uma força exterior, pode ser o que nós quisermos implicar. Posso-lhe dar um exemplo de um estudo que eu utilizo numa das minhas formações. E, neste caso também relativamente ao tornozelo. Eles colocaram um grupo de participantes, aliás, em todos testaram a queda súbita do pé em supinação. Eles tinham um aparelho que simulava uma queda súbita e avaliavam o tempo até estabilizar. Sim. Depois colocaram... assim, né? Exatamente, exatamente. E eles fizeram uma coisa extraordinária, que eu achei aquilo nunca tinha visto nada assim. Eles construíram para aquele estudo uma máquina para trabalhar no eixo da subtalar a supinação e a pronação. Não existem máquinas no ginásio para fazer isso. E ao mesmo tempo trabalharam os flexores dorsais da tibia társica e os flexores plantares.
no final do tempo de estudo, voltaram a medir e verificaram que o tempo para estabilizar a articulação ocorria muito mais depressa. E onde é que eles notaram maior hipertrofia? No longo peroneal e no tibial anterior, que são precisamente as rédeas da subtalar. Isso é muito mesmo. interessante. E foi por aí que nós avaliámos precisamente o tibial anterior e o longo peroneal. Mas eu gosto mais de ver as coisas, como é que eu ia dizer, não na sua forma micro, entre aspas, mas na sua forma geral. Ou seja, então, vamos dizer, de que maneira é que eu consegui resolver esta perturbação? Eu, exteriormente, sou capaz de visualizar. Reajo mais rapidamente, como tu dizias. Então quer dizer que aqui há um conceito que aparece quando nós falamos em estabilidade e que tem a ver com rigidez. E às vezes enganamos-nos quando falamos em rigidez, quanto mais rígido, mais estável. Não, quanto mais rígido, mais facilmente eu posso partir. Claro. A questão é, que controle é que eu tenho da minha rigidez? Eu tenho dois tipos de rigidez. Uma rigidez que vem precisamente dos, vamos chamar de elementos passivos da articulação, a cápsula articular, os ligamentos, a arquitetura dos ossos que constituem a articulação. O pé não é igual, o arco não há de ser igual. Portanto, quer dizer que essa arquitetura também tem uma especificidade que pode dar mais ou menor estabilidade. Mais ou menos estabilidade, precisamente. Isso mesmo. E, portanto, isso também tem que ser considerado. Temos muitos pés diferentes. Mas essa rigidez pode ser avaliada. Como é que essa rigidez é avaliada? E aqui já estamos a avançar com avaliações precisamente da estabilidade. Eu posso provocar, por exemplo, perturbações e verificar como é que os meus reflexos funcionam. E esses reflexos podem chamar-se rigidez reflexa. Se eu por acaso utilizar somente aquilo que é, e essa rigidez reflexa tem muito a ver com a atividade muscular que está a acontecer. Mas espera, mas eu não falei dos ligamentos e não falei da cápsula articular. Sim, então isto é aquilo que nós podemos designar como uma rigidez intrínseca, ou seja, uma rigidez que tem a ver com as características viscoelásticas do material biológico que constitui a articulação. Então aqui, onde é que nós podemos atuar? É como tu dizias há pouco, é essencialmente na componente reflexa e muscular. E eu penso que os exercícios sensoriomotores e outros exercícios que nós podemos fazer na sala de exercício são muito dessa forma. É trabalhar mais a componente reflexa, porque a intrínseca muitas vezes está comprometida com a idade, com algum acidente que eventualmente possa ter acontecido, e aí não há forma de, quer dizer, eu penso que daqui por uns tempos a gente substitui tudo, não é? Substitui a ligamentoplastia, a ossoplastia, a tudo. E portanto, verdade, mas, desde que se respeite a função... Mas os receptores ainda não os conseguimos regenerar, professor. Os receptores que vão à vida... Pois, os receptores, isso é verdade. Quer dizer, isso... Talvez daqui por uns tempos que a gente consiga, não sei. Eu acredito que sim. Já? Mas, mas o que o professor estava a dizer, e que eu acho super interessante também, ligando um bocadinho àquilo que nós falamos inicialmente, ou seja, utilizando, digamos, a tecnologia muscular para compensar um bocadinho a tal estabilidade intrínseca que poderá faltar dos ligamentos, quer a nível proprioceptivo, quer a nível da própria viscoelasticidade e rigidez do tecido, ou seja, melhorando aquele circuito gama-alfa ou alfa-gama, como preferirem, poderá ter aí um papel muito importante. E depois também melhorando as propriedades viscoelásticas dos tendões. Quando nós começámos a pensar no trabalho, íamos muito pelo age reflex, mas eu prefiro... Não quer dizer que não goste, é mais difícil entrar por aí porque é uma coisa muito mais micro e mais, vamos dizer, do músculo e a análise do músculo, fazer-se análise mais às vezes biópsia, coisas mais em resultado final, o output, porque é o que é a biomecânica. A biomecânica o que faz é estuda o que foi controlado. Não é? Aqui acho que perdi-te um bocadinho, mas não a biomecânica estuda o que foi controlado. Nós só podemos avaliar o que foi feito e não durante o processo. Percebes? Claro. E, portanto, como tal, é preferível ver qual foi o resultado final
desta perturbação? Qual foi o resultado final Da aplicação de um estímulo, desta terapia, desta aplicação do estímulo? Sim. precisamente. Não sei se respondi a tua pergunta, mas fica em aberto, porque é difícil definir de uma forma muito precisa o que é estabilidade, porque ela pode ser a estabilidade matinal. Nós também temos uma rigidez que tem a ver com... no estado operacional do corpo, não é? E só o que eu encontrei, por exemplo, é instantaneamente rigidez diferente. Ou seja, quando eu avalio o torque, ou seja, o torque, o momento de força em torno da articulação e as oscilações que essa articulação está a fazer, eu ao dividir estas duas quantidades mecânicas, eu obtenho o stiffness, que é precisamente a rigidez articular. Perfeito. E então o que é que acontece? Quando eu tenho essa rigidez articular, eu vou marcar o ponto instantaneamente de cada uma desta rigidez articular. Então o que é que eu vou encontrar? Uma nuvem. E o que nós verificamos é que a nuvem do joelho ou do tornozelo instável era diferente da nuvem do tornozelo estável. E portanto podíamos desenhar uma reta, que seria a reta que passa pelos pontos. Será, como é que eu ia dizer, uma correlação, uma reta, e aqui esta reta tem o seu declive, e o declive será então o stiffness, ou seja, a rigidez global. E então, para uma articulação em que o stiffness, a nuvem é diferente, varia logo precisamente essa reta, e precisamente o declive. Como tal, nós conseguimos daqui avaliar a estabilidade articular, utilizando precisamente a rigidez ao longo por exemplo, de estar em pé, unipodal, pé esquerdo, pé direito. E eu penso que a sala de exercício tem falta disso, tem falta de uma plataforma que hoje em dia não custa muito dinheiro e até é fabricada por algumas equipas portuguesas e que permite dar precisamente essas variações de oscilação, unipodal, bípede, e daqui pode-se tirar muita informação do controle postural, informação dessa rigidez articular. E hoje temos instrumentos muito, como é que eu ia dizer, acessíveis, não é? Por exemplo, uma das avaliações práticas que nós utilizamos também para de alguma forma, avaliar o estado operacional de cada pessoa em termos é a amplitude articular. Professor, está-me a ouvir? Acho que perdi temporariamente. Já está aqui connosco. Professor, eu também. Agora sim. Sim, diz-me. Ótimo. O que eu estava a dizer é que nós ensinamos de forma prática a avaliação das amplitudes articulares. Porquê? Porque o meu cliente, tal como o professor referiu, poderá não ter, o estado operacional dele poderá não ser o mesmo de um dia para o outro. Ou seja, o que eu faço é, meço quanto é que ele tem disponível de amplitude articular e trabalho dentro daquilo sem violar o limite articular. Poderá ser uma boa forma, ou pelo menos prática, de nós controlarmos de alguma forma a aplicação da resistência, não excedendo a amplitude articular. Sim, esta questão da amplitude articular é interessante porque, bem, vou dizer que a forma como nós, e quando digo isso, é uma escola que é quase que eu diria que é uma escola portuguesa de biomecânica. E mais ligada à questão do desporto e onde tu também fizeste a tua formação. E que devemos muito ao professor João Abrantes e por isso não escuso de falar nele e de referenciá-lo, que é, os pilares desta nossa biomecânica assentam em 3. Um deles é saber de mecânica, outro é saber da morfologia, porque são intrínsecos, não há forma de mudar aquilo, e a outra é perceber do controle. Se nós não conseguimos perceber do controle, e aqui temos que olhar muito para a cibernética e para as questões que têm a ver com um senhor que foi muito, quer dizer, na altura foi muito castigado, mas ainda bem que as suas ideias estão a aparecer, que é o Bernstein, e que tinha a ver com a nossa capacidade de controlar os nossos graus de liberdade. E portanto, por isso é que nunca fazemos os movimentos iguais, e temos aquilo que se chama a repetição. O movimento é uma repetição sem ser repetição, ou seja, eu nunca faço igual, mas estou dentro de um padrão, e isso tem a ver com as informações que eu recebo constantemente para regular esta capacidade de controlar os graus de liberdade da minha articulação.
E isso é muito interessante, porque neste caso nós estamos a jogar com várias articulações e vários graus de liberdade e a forma como o nosso sistema nervoso está predisposto para conseguir fazer esse controle. Nós estamos cá para isso, nós estamos cá para ajudar que esse controle seja feito da melhor forma. Precisamente, excelente professor, é precisamente isso que eu acho que é importante passar para quem nos está a ver, para que leve estas soluções para que consigam também melhorar a qualidade da sua prática. Professor, já estamos aqui um bocadinho em cima da hora, mas eu tenho aqui umas questões que eu acho que são importantes de serem feitas. Eu avanço para a seguinte questão, que é o que está a ser feito em termos de investigação específica que providencie soluções práticas para quem está no terreno, que acho que é importante neste momento. Esta é uma questão difícil. Porquê? Porque nós podemos dizer, se nós estivermos eu gostava depois de responder também a uma outra questão que tu colocaste, que é o que é que nós podemos na academia com os profissionais fazer, que eu acho que tenho aqui, eu gostava de deixar aqui esta, mas esta vou responder também e digo o seguinte, depende muito das áreas onde nós estamos muito centrados. Imaginem, é verdade que eu agora estou preocupado com uma coisa que tem a ver com o risco de queda, mas o meu risco de queda tem a ver com uma determinada população. Mas eu quero analisar o risco de queda e a capacidade de estabilidade, vamos dizer, articular ou outra, utilizando métodos que são métodos novos, são métodos de aplicação não linear, ou seja, eu estou a estudar o comportamento, não estou a quantificar aquilo que vejo, mas estou a estudar a estrutura do comportamento, de forma que ela possa ser entendida enquanto complexidade do movimento. E complexidade aqui é capacidade de adaptação, é bom que se explique isto. E nós temos feito isso com realidade virtual, temos feito isso com a introdução de uma coisa muito simples que é, não sei se já ouviram falar da dimensão fractal. A dimensão fractal é uma coisa que existe em nós de uma forma muito natural. Portanto, as nossas, vamos dizer, a árvore alveolar, ela tem uma dimensão fractal que está dentro de um determinado limite e que, vamos dizer, 1.6, 1.7 e que é bastante natural. E quando nós fazemos um controle do movimento, eu consigo encontrar dentro dessa dimensão fractal valores que eu posso considerar que são valores ótimos para quem está a trabalhar e quem está a adaptar. E quando nós dizemos isso, não estou a dizer só para o controle postural, estou a dizer, por exemplo, para a marcha, estou a dizer para qualquer outro exercício onde seja possível encontrar uma série temporal, ou seja, um comportamento, aquilo que ele está a fazer ao longo do tempo. Relativamente aos atletas, nós temos perdido muito tempo. E eu penso que aquilo que eu estou a dizer dos atletas depois aplica-se também na sala de exercício. Hoje utilizam-se muito os acelerómetros. Os acelerómetros para avaliar precisamente a velocidade de execução. A Tecnogym há muitos anos atrás apresentou um pequeno sistema em que através da variação precisamente da carga, ele conseguia calcular não só a potência, a velocidade, as forças que estavam a ser realizadas. Depois quebrou um pouco, mas hoje é que nós somos capazes de conseguir acelerómetros que permitam precisamente fazer uma avaliação mais precisa daquilo que estamos a fazer. Isto mais no âmbito, por exemplo, dos personal trainers ou das pessoas que estão mais ligadas a um trabalho mais específico e mais... E porquê? Porque a grande dificuldade de quem está a trabalhar com estas pessoas é controlar o processo. E se encontrarem instrumentos que possam controlar esse processo, melhor. Eu acho que isso é excelente, professor. E temos aqui uma questão do Pedro Gonçalves, que é, ele pergunta se isso que o professor está a dizer tem a ver com o Velocity-Based Training. O Velocity-Based Training já é uma coisa antiga aplicada aos atletas. O que é que se quer dizer com isso? Quer dizer que a minha carga máxima pode ser avaliada em função da velocidade de execução. Então existem hoje equipamentos e os atletas, por exemplo, do Porto e atletas de velocidade, eventualmente mesmo saltadores, treinam muito à base da VBT. VBT que é Velocity Based Training. Quer dizer então que eu consigo, através só da velocidade de execução, estar dentro daquilo que eu posso considerar ser a carga ótima para aquele dia, para aquela semana, para aquele microciclo. Penso que
Imaginem, vamos dar um exemplo que não é só velocity, mas seria, por exemplo, utilizar esta abordagem na sala de exercício. Eu digo assim, vamos fazer 12 repetições. Mas espera, mas hoje 12 repetições não são iguais às 12 repetições que eu faço amanhã. Mas se eu mantiver essa velocidade de execução, eu posso controlar se essa pessoa, em função do dia, das sensações, de tudo sei lá, do que vier a ser, não é? Pode não estar bem naquele dia. Várias variáveis. Se eu considerar que essa velocidade está controlada, eu sei então a que nível é que ele está. Porquê? Porque em função de manter uma variável sempre constante, eu consigo perceber se ele fez mais carga, se fez menos carga e se é capaz de fazer. Eu acho que é uma excelente opção, é uma excelente forma de conseguir controlar o processo. Agora, teríamos é que ter meios tecnológicos para que nos pudessem dar esses dados. Mas hoje com 200 euros compra-se um instrumento desse. Eu não falo em marcas para não estar aqui a dizer que estou aqui a fazer publicidade, mas nós no Centro de Alto Rendimento com os atletas de alta competição temos este equipamento. Há muitos anos veio a Portugal uma equipa, desculpa, deixa-me só dizer isso, claro. Senão esqueço-me. Há muitos anos veio a Portugal uma equipa chamada Isocontrol e que trabalhou bastante com a equipa de judo nacional e que trouxe esse equipamento do Isocontrol e que tinha como base, sem dúvida alguma, para avaliar essa velocidade. Eu sei que está aqui o Diogo Pescada a dizer, mas para atletas, não, a questão aqui é se eu conseguir também como personal trainer algum instrumento que me permita estar mais em cima daquilo que eu estou a fazer, independentemente de ser um instrumento aplicado para os atletas, é também um instrumento aplicado para a alta. Há quem diga que a alta competição também é aquilo que nós fazemos na sala de exercício. Porquê? Porque não conseguimos fazer mais, não é? Aquilo é o máximo que a gente consegue fazer. Já há algum cuidado, mas pronto. Professor, o Pedro e também era uma questão minha, e o Pedro deixou aqui, o Pedro Gonçalves deixou aqui essa questão, que é quando falou na Tecnogym, no tal sistema, ou era do contexto, esse sistema que eles utilizavam da Tecnogym, esse sistema que depois foi descontinuado, era dentro do contexto da VBT? Era um pouco parecido. Porquê? Porque eles era um sensor, ao contrário do Isocontrol, do qual eu também fiz parte e estive integrado nessa equipa e estivemos a fazer vários testes com a equipa de judo e mesmo com alguns do atletismo, mas que pode ser utilizado na sala de exercício de uma forma muito precisa, ou seja, não é preciso estar na sala de exercício com estes equipamentos todos a mostrar que temos, mas sim em local próprio para fazer a avaliação adequada. Eles o que faziam no fundo era avaliar a velocidade, portanto é a partir da velocidade que eles obtinham esses valores. Como é que eles faziam? Tinham uma roda, essa roda pode ser um giroscópio, o Isocontrol tinha um giroscópio, mas a Tecnogym o que tem é precisamente qualquer coisa que está a rodar. E tem um sensor que avalia a rotação precisamente dessa roda, a roda pequenina que estava incluída. Portanto, bastava colocar no peso, pode ser, por exemplo, com um Scott, pode ser feito com Scott, pode ser feito com qualquer outra. Portanto, isso pode-se comprar à parte e é um equipamento que custa entre 100 a 300 euros, penso eu. E o que é que se faz? Avalia-se a velocidade angular vezes o raio é igual à velocidade linear. A velocidade linear e a variação da velocidade linear é igual à aceleração. Com a massa que nós temos a força. Mas esta força foi feita a uma determinada velocidade, foi. Multiplicando a força vezes a velocidade temos a potência. Portanto, quer dizer que temos aqui um instrumento que permite avaliar vários parâmetros, várias dimensões da biomecânica ou da mecânica, se quiserem, do movimento. Eu ia dizer há pouco que nós temos um colega que está mais virado para a parte da performance, que é o Gonçalo Render Pinho, e que ele trabalha bastante ele está a desenvolver esse conceito em Portugal. Aliás, ele tem todo um set tecnológico que lhe permite recolher uma série de dados. Ele apresentou o ano passado no Exercise Summit o trabalho que ele está a fazer sobre essa área. Quem? O Gonçalo Render Pinho. Sim. Mas isso e há muitos artigos agora que têm saído precisamente sobre isso e bastante interessantes. Mas eu acho que
quase que para quem trabalha no ginásio consegue, no ginásio, eu digo ginásio e peço desculpa, às vezes já fui chamada a atenção ainda por cima com o professor Sardinha, que não é ginásio que se diz, mas sala de exercício, portanto. Mas isso, nós, e o que eu digo é que naturalmente nós chegávamos lá. Porquê? Porque conseguimos perceber que há uma relação direta entre a velocidade de execução, cuidado, uma coisa é a velocidade da ativação, outra coisa é a velocidade da execução. Mas essa velocidade da execução permite, se eu disser assim, faz hoje 12 repetições à velocidade que eu estou a controlar. Essa velocidade, não sei se vocês já ouviram falar do professor Peter Vogler, tu não sei se ouviste falar, o professor Peter Vogler foi professor na Lusófona, foi professor, ele tem muito... É uma pessoa de referência também no exercício. E, professor, uma vez eu trabalhava no Tropical Gym, em Carcavelos, e orientava ali o treino e eu programava aquilo tudo. E levei o professor a visitar a sala. E ele chega ao pé de uma senhora que estava a pedalar e diz-lhe assim, olha, conta assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E a pessoa começou a fazer isso, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E ele dizia, está a ver, você está a pedalar a 60 RPMs. Pá, e batia certo. Ou seja, uma percepção exterior da velocidade de execução pode muito bem, nós ao fim de algum tempo conseguimos apanhar isto. Portanto, quer dizer que a nossa prática, a nossa experiência também nos leva. Por isso é que, avançando agora para a última questão, que tem a ver o que é que podemos fazer em conjunto, é isso mesmo. Eu acho que neste momento existe um preconceito muito grande dos dois lados. Esse preconceito tem-nos feito criar muitos constrangimentos. E acho e um que afastamento. é crucial nós, esta é uma opinião pessoal, é crucial nós aproximarmos cada vez mais quem está na prática da academia. Porquê? Porque quem está no terreno como nós necessita de ferramentas de índole científica. Nós queremos ser uma profissão science-based ou com evidence-based practice e, portanto, nós precisamos de estar intimamente ligados a quem está na investigação. Pois, eu sinto isso porquê? Porque, repara, eu vou-te dar só um exemplo e espero não perdermos muito tempo. Dá-me assim uma referência. 5 minutos, mais 5 minutos? Mais... Sim, estamos. Sim, pronto, ok. Eu não consigo ver então, aqui quanto é que o Instagram, porque isto é só 1 hora, depois o Instagram desliga, tá mas eu penso que ele me vai avisar, mas acho que estamos bem. Ok. Então, repara, eu trabalhava na sala de exercício e estava mais orientado para a parte da musculação e do cardio fitness. Nós dividíamos muito isso. Durante anos foi assim. Antes de nascer o Homes Place ali na Quinta da Fonte, onde eu também estive quase para trabalhar lá, mas fiquei no Tropical Gym e depois investi muito mais na parte académica do que propriamente, perdia muito tempo e a família foi crescendo, isso não deu para continuar. Mas nós tínhamos uma máquina para avaliar a composição corporal. Tínhamos o BF300 e o BF300, hoje temos a Tanita, mas vamos pensar nisso. Mas enquanto trabalhava, o que é que eu fiz? Eu disse, não, isto às vezes dá-me valores um bocado estranhos. Vou, mas é registar os valores de manhã, vou registar os valores à tarde, vou registar daqui por 10 minutos, E tinha na folha Excel, precisamente, o registro da composição corporal, pela mesma máquina, a mesma pessoa ou a pessoas diferentes, de maneira a poder perceber qual era a variação que essa própria máquina me dava, quando tinha pilha boa, quando não tinha pilha má. Portanto, muitas vezes nós às vezes esquecemos disso, isso é uma coisa muito simples de fazer. Da mesma forma que fazemos com isto, podemos fazer com o exercício, podemos fazer com... E tínhamos as nossas folhas onde as pessoas sabiam que ao fim de não sei quanto tempo eram obrigadas a chamar o monitor, porque não havia esta ideia do personal trainer, para nós eram também dimensões diferentes. Era obrigado a chamar o personal trainer para dizer, ou o monitor e dizia assim, olha, hoje está aqui na minha folha que eu tenho que ser controlado. E porquê que isso era importante? Porquê? Porque quando nós prescrevíamos ou construíamos um determinado conjunto de estímulos,
eu estou aqui a dizer que naquele dia, ou daquela semana, ou naquela sessão, ao fim de não sei quantas sessões, eu preciso saber se as coisas estão como eu queria no início. E esta forma, o que é que permite? Permite dizer assim, os problemas que aparecem na sala de exercício podem muito bem ser, em conjunto, estudados com quem está na academia. Há muita gente a querer fazer mestrados, há muita gente a querer fazer doutoramentos, mas a verdade é que se existir um problema e que possa ser estudado, podíamos quase que fazer uma joint venture, não é? Dizer assim, vamos todos concorrer para um projeto em conjunto, mas este projeto tem como objetivo estudar uma coisa particular de um problema que nós encontramos aqui na sala de exercício. E essa, vamos dizer que isso seria um início para uma relação mais friendly e de partilha. Essencialmente isso, de partilha de conhecimentos práticos, conhecimentos da experiência e ao mesmo tempo porquê? Porque a maioria da academia está equipada para poder fazer essas avaliações. E, portanto, quando alguém diz assim, olha, vamos fazer a avaliação usando o DEXA, vamos fazer a avaliação usando, por exemplo, uma máquina para avaliar a força, uma plataforma de forças. Se calhar a sala de exercício não tem possibilidade de comprar uma coisa que custa 13 mil euros ou 14 mil, eventualmente até. E, portanto, penso que eu nem sei como é que eu hei de chamar, mas são organizações, são grupos, seitas. Do nosso lado, nós também temos como objetivo, com o Exercise Summit, com estes lives, também criar um bocadinho, cada vez mais essa aproximação, porque a meu ver, eu que fiz o mestrado fora do país e se tudo correr bem, que pretendo também fazer doutoramento, eu penso que é absolutamente crucial para o crescimento da profissão e para a credibilização da profissão, que haja um maior relacionamento entre a academia e quem está no terreno. Uma vez que ela está regulada, não é? De uma forma também institucional. Precisamente. Professor, olha, vamos fazer uma coisa, vamos só, eu não sei como é que está o tempo, se o Instagram vai cortar ou não, e eu não quero que isso aconteça, portanto o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos sair muito rapidamente para despedir e para o professor falar um bocadinho nos livros que recomenda, pode ser? Sim, não, mas o que queres dizer é saímos e voltamos a entrar? Saímos e voltamos a entrar, precisamente. Ok. Tá bom? Só um segundo. Malta, até já, não vão ainda embora, só um segundinho.